Amém? Vamos. Amém. Vamos colocar a mão? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela presença dos pastores aqui. Que o Senhor guarde e proteja a mente e o coração deles, Pai. Para que ele venha trazer palavras que venham fortíssimas. Sim, Senhor. Que venha Abençoa teu filho, Pai. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado. Que a Até palavra agora, do Senhor Pai, continua que ela venha a confortar trabalhar, cada um de Senhor, nós. Senhor, Cada um de nós como seja ferramenta consultado com a livre palavra. nas tuas Pai. mãos, para trazer aquilo que o Senhor tem para a vida de Em cada nome um de de nós, Jesus. Senhor. Amém. Só Deus, E amém. Pai, a paciência. Em Amém. nome de Jesus. Alô? Tá. Ok. Tá muito alto? Tá bom? Amém. Tá bom? Muito bem, será? Tá bom, pastor. Hoje, para variar, nós vamos entrar no livro de Jonas, capítulo 3, né? Glória a Deus. Né? Vamos continuar nossa trilha. Espero que na próxima pregação chegue até o 4. Ei. Né? Aí a gente acaba o livro de Jonas. Quem mandou ele fazer muita coisa, né? Desviou do caminho, aumentou o capítulo do Aumentou os capítulos livro da dele, Bíblia. né? Vocês já ouviram, lógico que já devem ter ouvido falar muito sobre avivamento, não é verdade? Né? E quando há um avivamento, né, a gente sente o poder do evangelho, né, acontecendo nas pessoas, né? E é uma coisa que traz, o avivamento ele traz a renovação, né? Traz a renovação da igreja, da cidade, do país, né? E nós vemos aqui no livro de Jonas falando sobre isso, sobre um avivamento que irá acontecer, né? E não é muito fácil, né, isso acontecer, né? O avivamento ele não acontece assim facilmente. Mas, por exemplo, recentemente foi a primeira vez que eu escutei também sobre um avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos, né? As pessoas passavam na rua e eram chamadas, né, pelo Espírito, eram tocadas. E ultimamente, eu acredito que tenha sido também quando o influenciador americano, aquele Charlie Kirk, morreu, foi assassinado, né? E várias outras pessoas se reuniram porque ele era um cristão bem fervoroso, né? E aconteceu muita coisa também lá nos Estados Unidos também, né? E acontece também coisas que a gente nem vê, nem escuta falar, né? E o livro de Jonas, voltando para o livro de Jonas, ele vai falar sobre isso, né? Um avivamento que aconteceu sobre aquela nação. E tem o reavivamento também, né? Quem estava vivo que reviveu. E também tem assim, o despertar, né? No caso ali do pessoal do Nínive, né? Foi um despertar, porque eles não acreditavam no Deus verdadeiro, né? E o reavivamento, que eu vou falar aqui, né? Ele, para quem já foi cristão e que ficou morno, foi se afastando e depois voltou, isso significa um reavivamento, né? Os cristãos, eles vão ser o quê? Renovados, na verdade, né? E no caso de Jonas foi mais um despertar, né? E a gente tem certeza, né, que os ninivitas, eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Eles adoravam muitas outras coisas. E a gente vai até chegar lá no Deusinho que eles acreditavam, né? Mas a gente vê como é que essa semente, né? Ela vai, o avivamento começa e ela vai agir, chega até as nações, não é verdade? Mas só que ela não começa pela nação, né? Por exemplo, quando a gente vê que tem um avivamento, o que acontece, né? Às vezes a pessoa está no culto, né? Às vezes acontece. Eu vou falar que isso já aconteceu comigo também. Bate um sono, né? Aquela luta espiritual que bate aquele sono. Então, quando tem um avivamento, a pessoa acha que ela perde o sono. Ela vai ficar ali incluída, né? Quem estava morno passa a ficar o quê? Quente. Não está muito eco não, tá bom? Não. Tá bom? Tá bom. Quem é desonesto começa a ficar honesto, né? Começa a confessar os pecados, não é isso, né? E os afastados, eles se reconciliam, né? Os fofoqueiros, né? Que sempre tem, né? Acho que em cada igreja, né? Mas eu não sei aqui na nossa, mas que tem, eu já ouvi falando das outras igrejas que tem, né? E se a igreja, né? Se ela orar mesmo intensamente, né? Esse avivamento chegará, né?
Isso não sei se é verdade ou não, mas que está muito perto do avivamento, está, é isso. Né? Não é somente isso, né? E vamos entrar então na palavra de Deus, né? Deixa para depois, vamos entrar aqui primeiro. Nós já ouvimos falar do Pentecostes. No Pentecostes, né, no em Atos 2, se não me engano, nós temos o Espírito Santo descendo, né, sobre os irmãos. E quantas mil pessoas ali foram convertidas? Praticamente 3.000, né? Que se sabe, né? E o livro de Jonas, ele vai falar com mais de 100.000 pessoas, né? E entre adultos e crianças, lógico, também, né? E vai ser um avivamento sem precedentes na história, porque antes disso, ainda era no Antigo Testamento, né? Que foi um acontecimento que converteu muitas pessoas para o verdadeiro Deus, né? E veremos como é que isso aconteceu, né? No livro de Jonas, ele frequentemente é tratado o quê? Como eu já falei, você quer um profeta fujão, né? Mandou ir para a direita e foi para a esquerda, né? Mas a cada referência que o livro fala sobre Jonas, ele dá muito mais referências ao nosso Deus, não é verdade? É um livro sobre Deus também, lógico, né? Por quê? Porque ele vai mostrando quem que resiste, né? A pessoa que resiste a Deus, como é que Deus vai atuar para que essa pessoa volte para o caminho que ele deveria estar, né? E alguma coisa que a gente nota aqui, 6 coisas que a gente vai notar nesse, que foi uma oração projetada por Deus. Nós temos também em Lucas, se não me engano, a grande pescaria, em Lucas 5, né? O Pedro passou a noite toda pescando no pegou nada, né, com os amigos dele. Mas Jesus falou, olha, chega aqui de dia, joga aqui. E ele falou, sobre tua palavra, né? E foi o que ele conseguiu, pegou o peixe. Não foi verdade? Amém. Então, quando você está debaixo da palavra do Senhor, as coisas vão acontecer, né? E o livro de Jonas, né, ele fala o quê? Fala também sobre muitas orações. Teve uma oração projetada, especialmente por Deus, mas muita gente orou. Os marinheiros oraram primeiro que o Jonas, né? O Jonas não queria orar. Depois, o Jonas orou um pouquinho no capítulo 2, né? Mas ele orou mais ainda quando ele estava dentro da barriga do peixe, né? E aí, o que foi que Deus começou a trabalhar no coração do Jonas? Ele queria mudar o coração de Jonas, né? E ali no capítulo 2, ele diz assim, não precisa vocês ler, eu quero que vocês abram no capítulo 3 de Jonas, tá? Amém. No capítulo 3. Deixa preparado aí, deixa na agulha, que a gente vai entrar lá daqui a pouco. Então, no capítulo 2, ele diz assim, ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, né? E foi o que aconteceu, né? E Jonas foi o quê? Foi aí que ele começou a ter um relacionamento sério com o Senhor, né? E no versículo 9, né? Diz assim, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi, a salvação vem de Deus, o Senhor. Ainda é o capítulo 2, 9, né? Então Jonas chegou a essa conclusão, ele estava quase para morrer, então ele entregou tudo para o Senhor, não é verdade? E aí Deus colocou o coração dele para ir para Nínive, né? E o que aconteceu? Né? Teve uma renovação para Jonas, teve um verdadeiro despertar que aconteceu. E sempre a oração ela deve estar no início. Como eu falei da pregação passada, né? Às vezes, isso já não estou acusando ninguém aqui. Acontece comigo também. A gente começa a fazer tanta coisa, depois que começa a não dar mais certo, eu vou orar. A gente deve sempre fazer o contrário, né? E aí, né? A oração ela tem que ser o começo de tudo, né? Vou falar aqui sobre avivamentos que tiveram no século XVII, um pastor chamado Jonathan Edwards, né? Foi um avivamento conhecido. As pesquisas que eu faço quando eu leio, é porque todos sabem, eu me converti aqui no Japão, não foi no Brasil. E quando eu procuro estudar, quando eu compro um livro, é livro em inglês, ou então, lógico, traduzido do inglês. Então, os exemplos que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? E, então, esse avivamento em 1703, um pastor chamado David Brainerd também, né?
Houve uma grande avivamento em Nova York também com a liderança do pastor Charles Finney, né? E esses avivamentos eles foram chegando também vindo da Inglaterra, né? E o ponto principal é a oração, né? Muita gente também, né, se lembra dos resultados, né, do avivamento. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Daqui a pouco fala do Billy Graham também. Mas quando teve um avivamento em 1890 praticamente, né? As pessoas se lembram do pastor, mas o pastor como é que começou isso aqui? Ele também como é que aconteceu isso? O pastor não sabia explicar, né? Aí ele chegou em duas irmãs, uma era cega e a outra era paralítica. Elas não podiam participar desse evento, né, que estava tendo evento evangélico, né? E o que elas podiam fazer era orar. Elas passavam o tempo todo orando. E eles chegaram à conclusão que o avivamento começou ali, com essas duas pessoas, né? Por quê? Elas eram firmes, e como elas não podiam se locomover, elas ficavam ali do jeito que ela podia. Se você não pode, hoje eu não posso ir para a igreja, então fica na sua casa, ore, faça o que você tem que fazer, né? E não se desanime, não fui para a igreja, não presto. Muitas vezes a gente pensa, eu não mereço, né? Mas faça o que você puder dentro da sua casa, mesmo que você, olha, nós temos esses exemplos aqui, né? Uma senhora cega e outra paralítica, não podiam se ajudar para ir para o evento, mas continuaram orando dentro das suas casas, né? Pastor Billy Graham, todo mundo já ouviu falar do Billy Graham, não é isso? Nasceu em 1918 e morreu em 2018, quase 100 anos, né? Ele pregou, eu tenho um DVD em casa, porque quando eu me converti, eu queria aprender tudo, eu queria ver tudo, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente não sabe, né? Mais a gente quer entrar. Mas no começo eu comprei o DVD do Billy Graham. Não sei se a Erika chegou a ver junto comigo. Chegou? Né? Mas estava em inglês, né? Infelizmente, só tinha inglês, né? Esse pastor, ele pregou para 215 milhões de pessoas em todo o mundo, durante a vida dele, né? E mais ou menos 3 milhões de pessoas participaram das suas cruzadas do Evangelho, para dizer sim ao Senhor Jesus, né? Uma pessoa, né? Mas antes de ele entrar em qualquer cidade, né? As pessoas, elas faziam o quê? A turma, o time deles, eles oravam, também o pessoal de cada cidade orava também, né? Enquanto ele estava pregando, as pessoas estavam orando, né? Depois que as multidões iam para casa, eles continuavam orando, né? As multidões todo mundo via, mas as orações ninguém vê. Mas quem trabalha mais é a oração, porque é no mundo espiritual, não é verdade? E a Billy Graham sempre falava que a oração é a base de tudo, ela é a força que vem de Deus, né? Não adianta querer fazer outro que não adianta, né, pastor? O pastor muito bem sabe disso também. Não adianta a gente querer fazer pelo nosso braço, né? Tem que ser Deus. Eu me lembro do pastor Luiz Ricardo pregando também. Não adianta eu fazer do meu braço. Se a gente quiser fazer do nosso braço, vai só cansar, né? Depois, não aguento, não dá mais, né? E a gente tem assim que colocar, lógico, a oração, né, como a nossa principal arma, a nossa principal ferramenta, né, em nossa vida material. Por quê? Porque com isso nós vamos ter o nosso mundo espiritual ativado para uma melhor vida, não é verdade? E o Jonas, ele foi mandado por Deus para fazer uma oração, né? Primeiro, o primeiro ponto que eu falei aqui foi a oração que é projetada pelo Senhor. O segundo ponto que nós vemos aqui é que foi um pregador designado por Deus. Deus colocou essa pessoa, né? Quem era essa pessoa? Jonas, né? O Senhor se referiu a Jonas, né? E nos 40 dias de pregação de Jonas, né? O livro de Lucas, ele nos fala assim como o projeto, Lucas capítulo 11, 30 ao 32,
Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. Né? E eu afirmo que o que está aqui é mais importante que Salomão, falando de Jesus. No dia do juízo, o povo de Nínive, vejam bem, né? Lucas falando isso, né? No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas, falando de Jesus. Vejam bem, a mensagem de Jonas, o que aconteceu? Eles se arrependeram dos pecados, não é verdade? Vejam bem, Deus tinha um pregador, e esse pregador levou a mensagem até a cidade. Deus poderia ter causado avivamento sem pregador? Sim, poderia. Nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa, não é verdade? Mas Ele não fez por quê? Porque o plano sempre foi a pregação da palavra de Deus, né? Em Romanos 10, 14, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? Não é verdade? Creram, crer, né, pastora? Nós cantamos hoje, né? Temos que crer, é isso. E como ouvirão, senão a quem pregue? Não é porque eu sou pastor, não é porque você é diácono, praticamente todos, assim, nossos irmãos, porque eu não posso pregar. Não, você deve fazer, né? Mas lógico, tendo base bíblica, né? Não tem ninguém aqui muito amador, eu acredito, né? Vejam bem, voltando a Billy Graham, quando ele foi em 1954, depois da guerra, a guerra assolou a Europa praticamente, né? Em 1954, ele passou, o evangelista Billy Graham vai para Londres, né? O jornal, as primeiras pregações que o Billy Graham fez, o jornal Times de Londres, ridicularizou o Billy Graham, porque ele veio com o quê? Com um evangelho simples, né? Para levar para uma sociedade que era sofisticada na época. A Alemanha também era, depois da guerra. Antes da guerra, né? Os ingleses e os alemães se achavam bem acima, né? De nível. E o Billy Graham foi para lá com uma mensagem simples. Mas essa mensagem simples tocou no coração de muitas pessoas lá. Não adianta você querer complicar, fazer bonito, e o importante é aqui, é o centro da palavra, né? Como é que eu vou dizer? O foco da palavra, sim. Né? Vejam bem, né? Mais de 2 milhões de pessoas compareceram só ali em Londres. 2 milhões de pessoas em 12 semanas. 12 semanas são 4 meses, né? E nesse período de 12 semanas ele pregou todos os dias. Imagina se ele fosse querer fazer isso só pela vontade dele. Ele não conseguiria, né? Milhares de pessoas entregaram a sua vida a Cristo, né? Mas quem foi que ajudou Billy Graham a fazer isso? Deus, através da oração. E aconteceu o quê? Um grande despertar na Inglaterra, né? Uma outra passagem de Lucas também nos ensina que Jonas, ele era um sinal. Quando Jonas foi para Nínive, ele era um sinal de duas maneiras, né? A pregação em si, ela era um sinal. E o próprio Jonas também era um sinal, né? Eu já falei aqui da vez passada que eu preguei. Imagina o que acontece. Jonas passa 3 dias dentro da barriga do peixe. Quando saiu de lá com aquele perfume especial, né? Andou mais 3 dias, deve ter suado bastante também, né? Deve ter chamado a atenção bastante, né, das pessoas, né? E se vamos falar um pouquinho assim, naturalmente, o suco gástrico, né? Ele, se tocar na pele, e ficar muito tempo tocando na pele da pessoa, ela começa a ficar clareada, manchada. Ainda mais eu acredito que o Jonas não era de uma cor branca. Eu acredito que ele deve ser moreno, ou um pouquinho assim, mulato, né? Então ele deve ter ficado tipo um dálmata, eu acho. Branqueado, né?
careca, porque o cabelo cai, as pessoas dizem que coisa que cai, né? Mas isso, graças a Deus, pastor, não teve nada a ver com a gente aqui, não, né? Não. E imagina, aquele careca parece um dálmata andando na rua e com aquele perfume, beleza, né? Devia ter chamado a atenção das pessoas, não é verdade? Com certeza. Eu com certeza, porque se você passar na rua com uma pessoa assim, você vai olhar, e o que se ele estiver falando, você vai querer escutar, né? E ele com certeza, né, chamou a atenção das pessoas, né? Jonas deveria ser bem diferente, né? Mas assim, vejam bem que os judeus, os ninivitas, eram inimigos dos hebreus. E mesmo assim o Jonas continuou vivo. Não mataram o Jonas, né? E ele passando na rua, advertindo para o pessoal se arrepender, né? E, ou se não, eles iriam enfrentar o quê? O quê? A destruição. E eles não ser condenados, né? Geralmente, né, os pregadores de avivamento, eles são marcados por possuírem o quê? Uma grande ousadia também, né? Depois que está empoderado, ele não quer saber mais do que a pessoa está falando do lado, da frente, de trás, ele quer seguir Deus, ele vai lá firme. Amém. Né? Vamos voltar agora para o mundo alguns séculos atrás. Esse é um pastor chamado Jonathan Edwards. Não deu tempo de eu pesquisar sobre ele, né? Mas ele pregou um sermão famoso chamado, o nome do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de Deus irado. Se alguém puder depois verificar isso aí, né? A única coisa que ele estava fazendo era ler, era só ler aqui, ele nem olhava para a plateia. E quando acabou o culto, as pessoas caíram, chorando, arrependidas do que aconteceu, dos seus pecados. Né? E por quê? Porque eles sentiram o poder da palavra e, lógico, o inferno. Eles sentiram que se não seguirem ao Senhor Deus, eles vão para o inferno. Né? E muitos deles, era a primeira vez que eles estavam escutando esse evangelho. Né? Então, havia o pregador, que era o Jonas, né? E tudo isso foi por causa do poder de Deus para atuar sobre a pregação. Né? Terceiro ponto, uma proclamação designada por Deus é necessária. Tipo como eu falei, Jesus falou, olha, joga aqui à direita que você vê o que vai acontecer. Né? Em Jonas 3, capítulo 3, versículo 2. Agora vocês podem ver. Tá? Jonas capítulo 3, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vejam bem, só isso. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Capítulo 3, versículo 2. Jonas não precisou de preparação. Ele também não precisou estudar. Deus apenas disse para ele, vai. No versículo 4 diz assim, Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Né? Somente isso. 7 palavras em português e 5 palavras no original em hebraico. O Jonas caminhou 40 dias falando sobre isso somente. Sempre que Deus abençoa um pregador, é porque ele prega a mensagem que Deus lhe dá. Nem mais, nem menos. Né? Eu sei que, às vezes, a gente procurando coisas no YouTube, vendo comentários, né? Tem alguns pregadores agora que eu não sei de onde eles tiram a ideia deles, da Bíblia, né? Mas tem coisas que não tem nada a ver. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Né? Quando você estiver procurando alguma coisa, escutar alguma coisa assim, né? Não vou entrar em detalhes com nomes aqui. Nós temos que nos basear na Bíblia. E a gente aqui nessa igreja, a gente procura seguir, a gente procura pregar a palavra, a gente procura ouvir, estudar a palavra. Para quê? Porque quando a gente sair daqui, que a gente não seja enganado, nem que venha uma pessoa com uma voz mais alta, mas se não estiver de acordo com o que a gente está vendo na Bíblia, a gente não pode seguir. Amém? Amém.
o nosso pastor sempre fala, sempre peçam o espírito de discernimento, né? Por quê? Porque ainda vai piorar mais agora para frente, né? As coisas vão ficar pior. Se a gente não tiver baseado no que está na Bíblia, né? E as pessoas perguntam, até me perguntaram quando foi 2 anos atrás, por que pregar o Evangelho? Por que tu te tornaste pastor, né? E o que a gente tem que responder então? Por que você prega o Evangelho? Né? Porque é essa maneira que Deus nos deu para nos abençoar. Verdade? É um trabalho que você deve fazer de graça, lógico. É assim, de graça assim, sem precisar fazer alvoroço, né? Mas você vai ter essa capacidade, o Espírito Santo vai lhe dar essa capacidade de falar com pessoas. Eu me lembro de recém-convertido, eu tinha 2, 3 meses de convertido, eu fui na igreja em Shimizu. Aí acabou a pregação, eu estava falando com um rapaz, ele falou, você é pastor? Eu disse, não, eu sou recém-convertido, faz 3 meses que eu me converti. Até com o nosso amigo Rafael, é um amigo do Rafael. Rafael lá de Shimizu, né? O Rafael é o filho do irmão. Né? E assim, né? E a gente tem que seguir a Bíblia, porque assim que a gente começa a pregar, seguindo a Bíblia, né? A gente sabe que vai evitar problemas, porque se a gente fugir do que está aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vai chegar, né? E a gente tem que ser apenas o quê? O entregador da palavra, ok? Né? Alguns pastores, no começo, antes de começar a pregar, eu falava, pastor, você vai ser ungido pastor, né? Né? Mas, então, por que eu vou pregar? O que eu vou fazer? Então, essa pessoa, talvez a semana que vem ela vá na igreja, talvez tenha que pregar isso, talvez tenha que pregar aquilo. Não pode ser assim, né? A gente tem que falar o que Deus coloca no nosso coração, né? Não o que eu quero, né? E muitas vezes a gente prega aqui, não tá apontando para ninguém, não está acusando ninguém, né? Mas a mensagem, ela toca na pessoa. A mensagem toca na gente de uma maneira que a gente, né, às vezes é diferente do que a gente pensa. Às vezes eu estou pregando aqui, quando acaba a pregação, pastor, muito obrigado por isso. A mesma mensagem, vem uma outra pessoa e fala, obrigado, pastor, por isso. Verdade, é verdade. E você vai sentindo que, você falando a mensagem, Deus trabalha no coração de maneira especial, né? O Espírito Santo filtra e vai tocando em você, né? E nas Escrituras, né? Nós lemos agora Jonas 3,4, 40 dias, né? O que são 40 dias? Realmente eles representam um tempo de provação. Moisés, ele passou 40 dias no monte, né? Enquanto Israel era testado e falhou, né? Enquanto Moisés estava lá em cima para receber as pedras, os 10 mandamentos. Por causa da desobediência, eles passaram 40 anos no deserto, né? O Senhor Jesus, ele foi testado quantos dias no deserto também? 40 dias, não é verdade? Então você vê 40 dias na Bíblia, se trata de um tempo de provação, né? E 40 dias Jonas passou pregando, né? E os ninivitas entenderam que eles teriam que se arrepender, né? A mensagem de Jonas não era uma mensagem para exortar, era uma mensagem de julgamento, né? Se não obedecessem, eles iam ser apagados, né? E às vezes a gente prega aqui também, né? E não quer ofender, como eu disse há pouco, mas também o nosso evangelho, a gente não pode colocar água com açúcar para adoçar a boca das ovelhas. Não pode. A gente vai querer, não, porque a nossa igreja tem pouca gente, eu vou querer fazer isso, fazer aquilo para atrair, não, o evangelho, você pode fazer isso? Não, a gente não pode. Estamos pouquinhos aqui? Somos, mas vamos continuar fiel à palavra do Senhor, porque a nossa recompensa não é aqui, é quando a gente for lá para cima, né? Amém. É melhor você ter a convicção, se você sair, né, você
for chamada a sua atenção, né? É melhor você ter a sua atenção chamada agora e ter a salvação do que ficar todo confortávelzinho. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando chegar lá em cima, não, você não pode. É melhor a gente ter chamado a atenção agora, né? E às vezes a gente prega, às vezes o pastor prega, pegou também, e às vezes eu fiquei assim, né, pastor? Já pedi desculpa para o pastor. É difícil de engolir, o pastor está falando comigo. Ah, não era só comigo não, mas, né, não é, talvez você venha, né, na pregação e por coincidência, que não é coincidência, porque Deus ele não tem coincidência, né? Chama a sua atenção de uma maneira, aí você, talvez você tenha vindo no domingo errado, no sábado errado, né? A gente pensa, talvez o pastor veja isso. Não, não é isso. Entenda que é a palavra do Senhor, né? E vejam bem, né? Um ponto que eu quero falar aqui, né? Que nós pregamos hoje mais do que Jonas. Mas pastor, por que você está falando isso, né? Porque o Jonas ele já advertiu sobre um julgamento que vinha no futuro, não é verdade? Vindouro, né? Daqui a 40 dias nós proclamamos, e nós fazemos o quê? Nós proclamamos o que já aconteceu lá na cruz. O Senhor Jesus morreu, sofreu o julgamento, ele foi colocado na cruz para carregar os nossos pecados. Os nossos pecados foram cravados na cruz por causa de Jesus Cristo. Então a gente já pode pregar, com certeza, de Jesus Cristo, né? Há mais de 700 anos atrás, Jesus Cristo nasceu, as profecias já estavam sendo feitas sobre Jesus. E foi o único, é o único que pode, tanto as profecias do Velho Testamento, como lógico, do Novo, né? É o único que pode colocar tudo junto, né? Semana passada nós celebramos a Semana Santa, a Santa Ceia, né? Jesus, ele tomou sobre si o seu julgamento, né? E para quê? Para que a gente não precise mais sentir aquele peso, para a gente tenha a esperança, porque a gente sabe que o nosso Deus veio, morreu na cruz, para não nos deixar ir para o lado ruim, né? E por isso que nós devemos pregar sobre julgamento vindouro de Deus. A gente fala, ainda está falando um pouco de vez, mas às vezes o pastor fala sobre o Apocalipse, né? Eu tenho que entrar em mais detalhes sobre o Apocalipse, sobre o que vem pela frente, né? Mas nós temos certeza que seguimos ao nosso Senhor Jesus para sermos salvos, amém? Amém. Voltando ao Billy Graham. O Billy Graham, ele voltou em 1953 em uma cidade dos Estados Unidos. Ele estava pregando, e não sentia poder na palavra dele, né? Até que quando acabou a mensagem, veio um amigo, eu acredito que deve ser bispo ou levado o cargo, e foi falar para ele: você é um evangelista. Se você não falar da morte de Jesus Cristo, da ressurreição, as pessoas não vão ser tocadas, né? E o Billy Graham, ele já estava começando a subir, ele não gostou muito, mas ele passou a noite orando e ele sentiu verdade. Então, se vocês observarem as pregações do Billy Graham, ele sempre vai estar falando de Jesus. Você se arrependa, entregue seu coração para Jesus. Toda a pregação que ele faz, ele fala sobre isso. Toda a pregação que ele faz, ele nunca mais deixou de mencionar isso, né? Por quê? Porque é um grande poder, né, em pregar o juízo de Deus, amém? Tanto para o julgamento do Calvário, quanto aos pecados que já foram perdoados. Essa é a boa nova do Evangelho, que nós temos que espalhar para esse povo que está aqui, né? Amém. Então, assim no avivamento há sempre uma oração designada por Deus, um pregador designado por Deus, uma proclamação designada por Deus e um lugar designado, né? Qual foi o lugar? Já estamos ficando, né, de saber. Nínive, né? Por quê? Era uma cidade que pecadora, era violenta. Nós já comentamos no passado, né, como eles tratavam os povos que eram derrotados, né? As práticas de tortura, crueldade. E foi nessa cultura que Deus mandou Jonas para pregar o que era o julgamento sobre eles, né?
a cidade acho que ela era a mais perversa da época. Né? Em Jonas 3:8, Jonas 3, versículo 8. Quando o rei proclamou o seu decreto que todas as pessoas e animais que vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades, né? Nós sabemos que Nínive era muito violenta, era muito má, né? Isso nós vemos um exemplo agora também no mundo de hoje. Quanta maldade a gente vê no mundo, quantas notícias que a gente vê no mundo. Falando há pouco tempo aqui o pai que matou o filho de 11 anos aqui no Japão, né? Fora as coisas que acontecem no mundo, nós vemos o que está acontecendo no Irã. Você se lembra que em janeiro, os Estados Unidos, antes de começar a guerra, Israel, antes de começar a guerra com o Irã, eles mataram quase 40 mil pessoas. Por quê? Porque eles estavam se revoltando contra o governo iraniano, né? E o que foi que fizeram? Desligaram a internet para não mostrar os massacres, né? E matou o povo dele, o próprio povo dele. Por quê? Porque eles não estavam de acordo com o que o governo estava fazendo. Então, mata. Há 2, 3 anos, quase 3 anos atrás, Israel foi invadida pelo grupo Hamas, né? O que foi que aconteceu lá? Pessoas foram assassinadas, bebês foram degolados, foram assados dentro de um forno de micro-ondas, né? Bebês foram tirados do ventre da mãe, para, lógico, morreu a mãe e o bebê, né? É difícil de acreditar, é ruim de acreditar, mas isso aconteceu. E nós vemos aqui que quando a gente viu isso o quê? Agora, 2, 3 anos atrás, está vendo atualmente também. Imagina as atrocidades daquela época. O que aconteceu? Eu já falei aqui uma vez, né? Foram... Deixa pra lá, né? E nós vemos que Deus, ele começa um trabalho assim, em locais bem escuros. Se você está num local bem claro e você coloca uma luzinha aqui, você não vai ver essa luzinha, né? Mas quando está um lugar muito negro, sem luz, se você colocar um palito de fósforo aceso, isso aqui vai ser uma grande luz, né? Então, Deus trabalha assim, dessa maneira, colocando aquela luzinha pequena, né? E aqui no Japão, há tanto local que precisa ser iluminado. Você talvez já esteja sendo essa luz para pessoas que estejam ao seu lado. Muitas pessoas com problemas de depressão, com problemas de falta de confiança, né? E a palavra que a gente tem, a esperança que nós temos, nós podemos falar para essas pessoas, né? Podemos ser essa fonte de luz para eles, amém? A gente pode ser também uma fonte de avivamento aqui em Shimizucho, pode ser em Izu, Susono, né? Amém. Vai depender de nós, né? Amém. 5, um período, precisa de um período também, né? Para acontecer o avivamento, né? Aqui em Nínive, a Bíblia ela não fala sobre o que aconteceu, né? Mas, né, a história comum, ela começa, ela nos diz alguns eventos que aconteceram para preparar o coração dos nínivitas. Isso eu descobri ainda há pouco, quer dizer, essa semana, né? Há historiadores que afirmam que Jonas foi, na verdade, o 4º aviso que aconteceu. Na Bíblia só tem ele, né? O primeiro é que houve uma praga que assolou essa cidade, tem registros históricos. Em 765 a.C. houve uma praga. 2 anos depois, houve um eclipse total do Sol. E depois, 4 anos depois, houve uma outra praga, né? Para os povos antigos, o eclipse, eles não sabiam explicar o que era um eclipse. Não sabiam o que era um eclipse lunar, um eclipse solar, né? Para ele, tudo aquilo era aviso de Deus, né? Então, esses avisos eram vistos como avisos divinos, né? Então, quando Jonas apareceu daquela forma, né?
daquele penteado, daquele cheiro, daquela cor, os ninivitas também entenderam como um quarto aviso. Na Bíblia só fala sobre ele, porque a Bíblia não precisa falar de outras coisas, né? Depois de uma praga, né? Depois de 2 pragas, depois desse eclipse, e aparece o Jonas lá todo diferente, né? As pessoas começaram a ouvir o que ele tinha que falar. Isso aconteceu por acaso? Não, porque Deus já disse, não tem coincidência, não tem de repente para Deus, né? Tudo por Deus ele é preparado, né? Vejam bem, pragas, eclipses, guerras, rumores de guerras, crises nacionais, internacionais. Nós vimos isso acontecendo agora também, mais e mais, ainda mais com a internet, não é verdade? Doenças globais. Agora começou a aparecer uma outra de um navio, Hantavírus. Hantavírus, não sei em português, né? Hantavírus. Eu não sou profeta, não estou querendo ser profeta, mas o que está na Bíblia é que essas coisas iriam e vão acontecer, né? Eu só estou dizendo que Deus usou esses pontos para chamar a atenção dos ninivitas, né? E às vezes Deus ele prepara uma cultura, a cultura de um local, ele vai preparando antes de enviar a mensagem. Talvez você esteja passando por problemas pessoais, né? Talvez você esteja passando por problemas materiais, espirituais, tudo, porque Deus também está preparando um momento para você. Amém. Amém. Outra coisa que é necessário também, é necessário haver um grande poder. A sexta coisa, em Jonas 3, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram a roupa feita de pano grosseiro, pano de saco, né? A fim de mostrar que estavam o quê? Arrependidos, né? Os arqueólogos, né? Através das descobertas, eles descobriram que os ninivitas, eles adoravam um deus pagão chamado de ser um deusinho, né? O Dagon. Já ouviram falar do Dagon? Né? Quem que era a forma desse? Era metade homem e metade peixe. É o Dagon, né? Metade homem, metade de quê? Peixe. Em 1 Samuel 5 fala sobre isso, né? Quando foi a arca, os filisteus tiraram a arca de Israel, colocaram no templo do Dagon, chegava de manhã a cabeça do Dagon estava no chão. Talvez você já tenha lido isso. 1 Samuel 5, né? E dentro desse contexto todinho, quem é que aparece que saiu dentro de um peixe? O Jonas, né? E Deus estava falando para quê? Se arrependam, porque senão vocês serão destruídos, né? É muito provável, né, que os moradores de Nínive, eles devem ter chegado para essa pessoa diferente, né? Que foi o que aconteceu com você? Não, eu passei 3 dias dentro do peixe e vim para cá, né? Vejam bem que é tudo um plano de Deus, né? Mesmo o Jonas não querendo ir para cá, indo para lá, ele acabou indo para lá, para Nínive, né? Provavelmente a aparência dele atraiu muita gente, né? Mas mais do que a mensagem que ele tinha, o que era mais importante era o poder, porque ele estava debaixo da palavra do Senhor. Esse é o poder da palavra. Bem? Em Romanos 10, 17 diz assim: portanto a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, né? E a Bíblia nos diz que eles se arrependeram, desde o maior até o menor. Até os animais foram incluídos no jejum. Veja, mas por que tem um animal, né? Você já se perguntou, não? Por que será? Por que ele coloca até um animal? Eu não sei a resposta, se está certo ou não, né? Mas eu acredito que, como eles eram malvados também para o ser humano, ele devia ser muito malvado para o animal, né? Quem sabe, né? Os animais também sentiram uma melhora depois disso, né? Então, quando nós lemos sobre isso, né, acredito que nós devemos orar com mais fervor para que Deus trabalhe
em nossos corações, para que Deus trabalhe em nossas nações, em nossos locais. Quantas nações nós temos aqui? No mínimo 3, né? Bolívia, Brasil, Peru, Argentina, 5. Então, sim, né? Verdade, né, pastor? O japonês meio fácil, mas Japão também, a gente está aqui, né? Mais uma. Mas a gente está aqui para isso, né? A gente tem que orar eu sempre peço para a gente orar por nossas nações, pelo Japão também, né? Veja bem, irmão, que nós vemos tanto, né? Problema de presidente, de primeiro-ministro, né? Ah, porque se fosse presidente, se fosse primeiro-ministro, ou se for não sei quem mais, vai melhorar. Não é ele que vai melhorar, é somente Deus, né? E nós precisamos ser cidadãos responsáveis, né? Para exercer essa influência para o bem, né? Se você tem o poder de votar onde você pode ou se não pode, né? Você tem condições, faça, escolha a maneira que Deus coloca no seu coração, né? Vou dizer que tem gente perfeita? Não tem. Seria infelizmente, não é, né? Mas só que os nossos problemas eles são mais profundos, né? Eles não são somente políticos ou materiais, né? Eles são problemas espirituais. Então, por isso que a gente tem que orar, né? A nossa vida aqui é temporária, a gente vai bater 120 anos, né, Sérgio? 120 anos, né? Mas o que é interessante para nós é a nossa vida depois daqui, a nossa carne, se a gente sair daqui, né? Quando a gente sair daqui, para ter o nosso corpo glorificado lá com o Senhor, né? Amém. Então nós vamos retornar a Deus, né? Que é a única, e é o Senhor Jesus Cristo, que é a única pessoa que toca no fundo do nosso coração, né? De quem nós realmente somos parte do povo dele agora, né? Vamos orar para isso, né? Em Salmos 85, do versículo 4 a 7, diz assim, não precisa vocês irem lá, tá? Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Salmos 84, versículo 4 a 7. Dá-nos forças novamente, nos revigora, Senhor. Peça, faça essa oração, se você puder anotar alguma coisa, coloca aí, esse Salmos 85, do versículo 4 a 7. Peça, ora para Deus, para isso, né? E vejam bem, irmãos, que o avivamento e o despertar, ele não começa, como eu disse ainda há pouco, ele não começa com a multidão, né? Ele começa no coração de cada um de nós, né? Ele começa no coração de nós. O avivamento ele vai começar na sua casa, no seu quarto, talvez no local. E uma vez, eu peguei até um exemplozinho, perguntaram para um evangelista, né? Como é para fazer um avivamento, né? Ele respondeu assim, vai em um lugar tranquilo, arranja uma área aqui e diz assim, pede para Deus, né? Deus, tudo que tiver nessa área aqui, ela será avivada. Tudo que está dentro desta área, que esteja um avivamento aqui. Você vai estar lá sozinho, você vai estar lá com Deus sozinho. Aí você vai ser aquele... eu tenho um exemplo, né, do carvão, quando ele é colocado para fora da churrasqueira, por exemplo. Esse carvão ele vai apagar a força dele, né? Mas você recebendo o poder de Senhor, você tendo uma intimidade com o Senhor, você vai ser aquele fogo que vai incendiar o carvão que está apagado, né? Então vai começar com você, né? A gente pode, é fácil? Não é fácil, né? Mas vai começar uma vida, vai ser uma vida por Deus, ele vai unindo, e a gente vai fazer isso. Vai acontecer? Se a gente não pedir, não vai. Você ora por avivamento? Eu vou ser sincero, eu orei muito pouco por avivamento. Eu tenho um amigo que sempre, Deus, tem avivamento, né? Tem avivamento. Depois que eu comecei a estudar mais sobre Jonas, falar sobre Jonas, né? A gente vai vendo como isso é importante, a oração que nós temos que fazer, né? O avivamento, eu já disse, ele não começa na nação, ele não começa na cidade, não começa na igreja, ele vai começar dentro do nosso coração, né? Amém.
Um exemplo. Mais 10 minutinhos, só. Há 3 séculos atrás, um pastor ajoelhou-se numa igreja na Inglaterra e pediu a Deus por um avivamento. Esse pastor ele tinha 19 filhos. Há 3 séculos atrás, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Né? Então, 19 filhos. Esses 19 filhos, eu acredito que deve ter o quê? 20, de um filho para outro. Vamos dizer, 20, 22 anos. Eu acho que a esposa dele quase todo ano estava tendo filho, né? E a casa dele devia estar cheia de gente, né? E ele pediu para a esposa dele, olha, deixa os meninos quietinhos aí, porque eu quero orar por um avivamento. O nome desse pastor era Samuel Wesley. Vocês já ouviram falar dele? John Wesley? Já ouviram, né? Era filho desse pastor, Samuel Wesley. Charles Wesley, irmão dele, era o irmão mais, não sei quem era mais velho ou mais novo. Eram 2 irmãos. Então esse pastor orava, pedindo um avivamento, né? Dos 19 filhos que ele teve, não tem mais dele, 19 filhos que ele teve, 2 se tornaram cristãos também, mais destacados, né? E eles foram responsáveis. John Wesley, pesquisando sobre John Wesley, ele viajou milhares de quilômetros pregando cerca de 40.000 pregações. E viajava num cavalo, na costa do cavalo. O irmão dele, o Charles Wesley, escreveu mais de 6.000 hinos, né? E esses 2 juntos, eles foram responsáveis por um avivamento na Inglaterra e também nos Estados Unidos. E não só, mas eles foram a igreja metodista, né? Começou baseada nesses irmãos, né? Através de canções e das pregações de milhares de pessoas, elas se converteram para Cristo, né? E a vida dessas pessoas, ela foi renovada, né? E vai chegando, lógico, a gente quer que chegue aqui também, no nosso Japão, né? Amém. Nós podemos pedir a Deus, Senhor, faz de novo, Senhor, né? Faz de novo, é o André Aquino que canta um louvor assim, né? Faz de novo, né? A gente pode pedir para Deus, né? O padrão é o mesmo, né? O povo de Deus, ele orou naquela época e Deus agiu, né? E se nós fizermos a mesma coisa, vai acontecer? Vai. Quando vai acontecer? Não sei. Mas se a gente não orar, não pedir por avivamento, não vai ter, né? Nós pedimos, né? Que Deus mande um avivamento para quê? Para os nossos lares, para começar na nossa casa, né? Nas nossas igrejas, nas igrejas do Japão, nas cidades, né? Chegando também às nações, né? Nós precisamos ter o quê? Coragem e a audácia de crer que nele, no Senhor Deus, né? E começar a orar por um avivamento, né? Se ele conseguiu fazer isso com Jonas, ele pode fazer com... Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Testamento, é o mesmo Deus da Terra. Ele não mudou. Bem? E ele se importa. Se ele importou com aquela geração, ele se importa com a nossa também. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar para encerrar aqui? Sim. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai. Nós pedimos, Senhor, que, como Jonas, Senhor, pregou uma palavra tão curta, Senhor, mas que tocou no coração das pessoas, Senhor. Que o Senhor também, Senhor, nos guie, nos dê a palavra certa, no momento certo, no local certo, Senhor. E o Senhor nos dê o poder, através do Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer isso também, Senhor. Não queremos ser famosos, Senhor. Não queremos ser estrelas, Senhor. Nós queremos apenas cumprir a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar junto contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa luz para o mundo também, Senhor. E nós pedimos, Pai, por um avivamento, Pai, que ela comece em nosso lar, na nossa casa, talvez no nosso quarto pequenino, na nossa cadeira, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, tocar de pessoas em nosso lado, Senhor. E assim, Senhor, trazer uma faixa, um feixe de luz maior para esta nação que tanto precisa de Ti, Pai. E que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.